Paz do Senhor Jesus, estamos dando início a mais uma pré-aula, nesse trimestre falando sobre o tabernáculo, os símbolos da obra redentora de Jesus Cristo. Estamos já na lição de número 3, entrando no tabernáculo, o pátio, e nesta oportunidade nós vamos começar a ver dentro do tabernáculo, dentro do átrio, onde é conhecido como pátio também, e pensando agora, começando a entender o significado simbólico, entendendo também como Deus ele decidiu fazer o tabernáculo e assim, por seguinte, ele manifestando a sua presença, educando, ensinando e se fazendo conhecer através da manifestação da tua presença e da tua graça sobre o povo hebreu ali no deserto. A lição que nós vamos abordar hoje, a lição de número 3, entrando no tabernáculo, o pátio, ela tem como texto áureo: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens, em João 10, verso 9. A verdade prática diz: para entrar à presença de Deus no lugar santíssimo, o pecador deve passar por uma única porta, Jesus. A leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 27, do versículo 9 ao versículo de número 19, onde está escrito: farás também o pátio do tabernáculo ao lado do meio-dia, para o sul, e o pátio terá cortinas de linho fino torcido, o comprimento de cada lado será de 100 côvados, também as suas 20 colunas e suas 20 bases serão de cobre, os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também do lado do norte, as cortinas na longura serão de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata, e na largura do pátio do lado do ocidente haverá cortinas de 50 côvados, e as suas colunas 10, e as suas bases 10, semelhantemente à largura do pátio do lado oriental, para o levante. Será de 50 côvados, de maneira que haja 15 côvados de cortinas de um lado, suas colunas 3 e as suas bases 3, e 15 côvados de cortina do outro lado, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E à porta do pátio haverá uma coberta de 20 côvados de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido, de obra de bordador. As suas colunas 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata, os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada banda de 50, e a altura de 5 côvados de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, até todos os seus pregos e todos os pregos do pátio serão de cobre. O objetivo geral da lição é conscientizar acerca da centralidade de Deus na Igreja de Cristo. E para atingir esse objetivo geral, temos os objetivos específicos, que no primeiro tópico é apresentar o pátio entre as tribos de Israel. No segundo tópico, expor a construção da cerca do pátio. E o último tópico, enfatizar a porta do pátio. Nós iniciamos o trimestre com a lição de número 1, onde traz-nos o entendimento de que foi decisão de Deus vir até o homem. Deus ele salva o povo que estava cativo no Egito. Deus ele tira o povo da escravidão. Deus agora está conduzindo o povo em meio ao deserto. E como o povo é incapaz de alcançar a Deus,
como o povo é pecador, errante e necessitado do favor divino, Deus, pelo seu amor, graciosamente decide manifestar o teu favor e ele vem ao encontro do povo. Ele escolhe o povo hebreu, ele escolhe a nação de Israel para que ela seja representante dele, para que ela viva a partir de agora com uma identidade que está vinculada ao caráter de Deus, aos princípios e os valores eternos. Na aula passada, nós vimos que Deus, além de vir até nós, além de escolher pela sua soberana vontade se relacionar conosco, Ele nos dá condições para que este relacionamento seja real. Ele vai capacitar os homens, ele vai dotá-los de talentos e de habilidades para que eles executem exatamente a obra que Deus havia confiado a Moisés e ao seu povo para fazer. Nós vemos em tudo isso a provisão de Deus de forma que nós não sabemos explicar, nos amar a ponto de vir até nós, a ponto de dedicar a sua atenção, os seus cuidados e a sua proteção a nós. E Ele vai estabelecer uma aliança, e nessa aliança Ele é quem vai dar luz, Ele que vai construir, desenvolver os termos desta aliança. E um dos termos da aliança é uma vida de santidade, um dos termos da aliança é uma vida de adoração exclusiva a Deus, e é por isso que Deus, Ele vindo até nós, Ele querendo se relacionar com o seu povo, Ele instrui a Moisés, este estando no monte, dando a ele um protótipo do tabernáculo, para que ele possa, ali, construindo esse tabernáculo, ver a presença de Deus, o povo ver a presença de Deus sendo manifesta naquele lugar. E não só dá a instrução e o protótipo, como qualifica os homens, instrui os homens, escolhe homens para que estes homens executem e atinjam o seu propósito. Com isso nós vemos Deus no controle, Deus no governo da história, Deus soberano e todo-poderoso. Quando Deus decide habitar no meio do seu povo, como nós vemos lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, onde está escrito: "E me farão um santuário e habitarei no meio deles." No desenvolvimento histórico da construção do tabernáculo, Deus, ele dá habilidade para que o povo execute esta obra, e Deus também, pela sua graça divina, ele move o coração dos homens para que eles voluntariamente trouxessem os elementos para a construção do tabernáculo. Quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que quando Moisés, juntamente do povo, vai construir o tabernáculo, o povo ele ainda não estava organizado, ainda havia uma desordem. No texto do livro de Números, do capítulo 1 ao capítulo de número 10, nós vemos Moisés estabelecendo uma espécie de censo, contando para ver dentre as tribos de Israel quem poderia trabalhar, quem poderia, como um exército, poderia ser formado a partir então deste censo, notando os homens que poderiam estar servindo como soldados e batalhando pelo povo de Israel. Nós lemos lá em Números capítulo 2, do verso 1 ao 2, "E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, defronte da tenda da congregação, armarão as suas tendas." Quando Deus decide construir o tabernáculo, instrui Moisés, dando a ele o modelo, habilita, qualifica os homens para a execução desse projeto,
move o coração dos homens para que estes pudessem vir contribuir com esta obra, Deus também determina o posicionamento das tribos de Israel ao redor, à frente e por detrás do tabernáculo, norte, sul, leste e oeste. O texto vai dizer aqui que todas as tribos, que todas as pessoas em cada uma das tribos estaria posicionada, acampada ao redor do tabernáculo. 3 tribos à frente, 3 tribos atrás e aos lados do tabernáculo. Então, toda a nação de Israel ali no deserto, ela vai se acampar ao redor do santuário. E com isso, o santuário ele fica centralizado no meio do povo de Israel. O primeiro tópico, o pátio entre as tribos de Israel. Porque quando Deus ele constrói o tabernáculo, ele instrui Moisés para a construção do tabernáculo, o tabernáculo ele não fica aberto ao tempo. Deus ele vai fazer o tabernáculo de forma que ele tenha uma cerca ao redor do lugar santo, do lugar santíssimo, que vai ser conhecido como pátio, como átrio. E a maior parte desta tenda é composta por esse local ao ar livre, onde ficava o altar do holocausto e a bacia, o tanque ali. Então, este lugar ao ar livre, ele é conhecido como sendo o átrio, o pátio, onde era oferecido ali os sacrifícios. E tinha, então, ao redor desse átrio, ao redor do pátio, que na verdade vai, então, estabelecer as dimensões, as proporções desta tenda móvel que foi construída no deserto, é este átrio, este pátio. E as tribos de Israel ao redor do pátio, ao redor do átrio, com isso ao redor do tabernáculo. Com isso nós vemos que desde o começo, lá no deserto, Deus ele tem a intenção de ser o centro, de estar posicionado centralmente na vida do seu povo. Quando nós olhamos para este exemplo do tabernáculo sendo construído e o povo de Israel se acampando ao redor do tabernáculo, nós vemos aqui que Deus quer estar próximo de todas as tribos, porque nenhuma outra tribo estava mais próxima. É bem verdade que os levitas seriam constituídos para servir no tabernáculo, mas no sentido de acampamento, no sentido de proximidade, todas as tribos estavam juntamente espalhadas no contorno do santuário. Isso aponta para um desejo de Deus de ser o centro da vida da comunidade hebreia no deserto. E faz-se necessário observar que isto não mudou. Deus continua o mesmo. Deus ele ainda deve ser o centro da vida cristã. Nós devemos viver uma vida cristocêntrica, onde aquilo que é central é Cristo, ou seja, aquilo que é mais importante, aquilo que é mais fundamental, aquilo que dá o pontapé de início, aquilo que está presente durante o processo e para aquilo que nós trabalhamos. Isto é, Cristo ele deve estar no começo da jornada, presente durante toda a jornada e para ele que nós vivemos e nos movemos. A nossa vida, a semelhança do povo de Israel, que quando estava acampado, olhava e toda a tribo, seja que estava norte, sul, leste, oeste, podia avistar a beleza, podia avistar o tabernáculo, o santuário, e ali então trazer ao coração a referência de um Deus santo, de um Deus soberano, de um Deus que se manifesta, de um Deus que está conosco. Quando Cristo é o centro da nossa vida, quando a nossa vida é uma vida cristocêntrica, a base das nossas decisões, a base da nossa caminhada, o que nos dá força para viver, o que nos move é Jesus Cristo.
porque Ele está centrado, entronizado, Ele reina sobre nós, sobre o seu povo. Quando nós percebemos a importância de vivermos uma vida centralizada em Cristo, uma vida cristocêntrica, aí então Cristo ocupa o seu devido lugar na vida de cada cristão. Devemos ter, a semelhança do povo hebreu, a obediência de nos posicionarmos e de termos Cristo com este ênfase, dando a Ele esta devida importância e proeminência, sendo Ele o centro, isto é, a coisa mais importante e vital de todo o nosso viver cristão. É bem provável que muitos de nós tenhamos desejos legítimos, como ter a nossa família como centro, os nossos filhos como centro, o nosso relacionamento conjugal como centro, os nossos pais como centro, porque são pessoas importantes para nós. Mas nós temos que entender que o princípio bíblico, para além da nossa família, dos nossos pais, filhos, esposa, para além do nosso trabalho, para além das nossas conquistas, o que é mais central, o que é mais fundamental, o que é mais importante, porque por meio dele nós vivemos, é a pessoa de Jesus Cristo. Quando o povo de Israel viu o tabernáculo, entendia que havia sido liberto por Deus, que Deus estava no governo e no controle e que Ele continua e sempre será soberano sobre o nosso viver. Como eu disse aos irmãos, agora aqui no segundo tópico, a construção da cerca do pátio, o tabernáculo ele não ficava livre, solto, mas havia uma divisória. Estando o povo ao redor do tabernáculo, foi instruído Moisés pelo protótipo, pela vontade de Deus, que a ele foi mostrada através daquela maquete, que no monte se revelou, que deveria se construir uma cerca ao redor do tabernáculo. E esta cerca que vai delimitar o tamanho deste santuário móvel que o povo de Deus presenciou e executou ali no deserto. As medidas do tabernáculo, elas não são muito precisas para nós por conta da conversão das medidas de côvado para centímetro, para metros, porque há uma certa discordância entre quanto exatamente vem a ser um côvado. Então são medidas aproximadas. Os comentaristas vão estimar que de comprimento tinha de 45 a 50 metros e que de largura tinha de 22,5 a 25 metros de comprimento, tendo a altura da cerca aproximadamente de 2,25 a 2,5 metros de altura. Então todo o tabernáculo ele era cercado por esta cerca, que tinha essa medição, e a altura da cerca dificultava que as pessoas pudessem ver o que estava acontecendo ali dentro. Então, tanto as tribos de Israel, como os povos pagãos que estivessem ao derredor do povo de Israel, não conseguiria avistar dentro do tabernáculo, para dentro daquele cercado. O átrio, ele tinha 60 colunas feitas de madeira de acácia e que as suas bases eram de bronze. As cortinas que cercavam este átrio, este tabernáculo, elas eram costuradas de forma tão perfeita que, esticadas, elas formavam uma tela em torno de todo este tabernáculo. E elas eram presas por encaixes, por pinos e por cordas que estavam devidamente, metricamente ajustadas ali nas suas colunas. Também tinha os varais de prata que eram entrelaçados, que estavam encaixados nas colunas e que davam a sustentação para toda esta cortina no entorno do tabernáculo. Então era uma execução muito perfeita, muito metricamente seguida e adequada para as instruções que Moisés havia recebido de Deus ali no monte. E quando a nação se posicionava,
ela vendo esta perfeição e vendo esta divisão, veja só, ao mesmo tempo que o povo estava próximo do tabernáculo, ao mesmo tempo que o povo percebia ali a soberania de Deus, estando Deus no centro da comunidade hebreia, ao mesmo tempo o povo poderia se sentir seguro, porque via aquela construção muito bem executada, muito bem construída, com as dimensões, as proporções e os materiais que ali haviam sido instruídos por Deus a Moisés, como as cortinas que eram feitas de linho fino, retorcido ali, para compor então aquela cerca do tabernáculo, como os elementos de prata, os elementos de bronze, a madeira de acácia e todas as aferições que eram rigorosamente sim ali seguidas. O povo via segurança, porque era um projeto originalmente projetado por Deus e executado pelo povo de Israel. Quando nós olhamos para a cerca do pátio remete à justiça de Deus e à sua santidade. Porque quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que ao olhar para o tabernáculo, o povo vendo aquela construção metricamente perfeita, eles tinham segurança que Deus estando ali, a habitação de Deus sendo no meio do povo, o povo podia prosseguir. A presença de Deus motivava o povo, a presença de Deus guiava o povo. E veja só o que a Escritura diz acerca de Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevi a vós, em 1 João capítulo 5 e 13, os que credes no nome do Filho de Deus, para saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Quando nós confiamos em Jesus Cristo, nós temos convicção de que nele, crendo nele, no nome dele, nós temos a vida eterna. Quando o povo olhava para o cercado do pátio, do átrio, o povo tinha a convicção que Deus estava ali, que Deus era presente e tinha segurança na presença de Deus manifesta ali no tabernáculo. A semelhança a nós, quando nós olhamos pela fé para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nós ouvindo dele, nós crendo nas promessas dele, nós temos segurança, nós nos sentimos seguros e podemos prosseguir. Também, quando o povo olhava para a cerca do átrio, do pátio, o povo contemplava a justiça de Deus, porque para dentro da cerca era sagrado. Tinha o lugar santo, o lugar santíssimo, mas o povo só entrava para dentro daquele átrio, para dentro deste cercado, através da mediação do sacerdote que ia oferecer o sacrifício. Então havia uma linha muito clara, divisória, formada por esta cerca. Para fora da cerca, o povo aprendia a conhecer a Deus e viver os seus estatutos, mas repetidas vezes o povo pecava. E sendo reconhecido este pecado, o povo ia até o tabernáculo e ali via aquela cerca, porque para dentro daquela cerca a presença de Deus era manifesta. Um Deus justo, um Deus reto, que as Escrituras, em Deuteronômio capítulo 32 e verso 4, vai testificar. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto é. O povo estava conhecendo a Deus através da sua presença manifesta no tabernáculo. Quando o tabernáculo foi construído e o povo olhava para a cerca, o povo percebia que Deus não era injusto como eles eram, mas que Deus é justo e reto em todos os seus caminhos. Quando o povo olhava para a cerca do tabernáculo, o povo também notava e percebia a santidade de Deus, que as Escrituras vão testificar no livro do profeta Isaías, capítulo 6 e versículo 3, quando Isaías tem aquela visão grandiosa de Deus assentado no seu trono. Versículo 3 do capítulo 6 do profeta Isaías: e clamavam uns aos outros dizendo: Santo,
santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então o tabernáculo, a cerca do tabernáculo, foi construída exatamente segundo as ordens de Deus, e a cerca do tabernáculo dividia aquilo que era injusto. Quando olhava para fora da cerca, víamos a prática de injustiça que muitas das vezes, por conta da rebeldia do povo, era praticada. Mas para dentro da cerca, aonde estava a presença de Deus, o nosso Deus é um Deus de plena justiça e retidão. Quando olhava para o povo, e principalmente para as nações pagãs que estavam ao redor, havia todo tipo de impureza, todo tipo de perversidão, mas o povo estava conhecendo um Deus que, ao olhar para o tabernáculo, ao ver aquela cerca de linho fino retorcido, o povo percebia que Deus é um Deus de santidade, que Deus é um Deus que não tem pacto com aquilo que é impuro. E o último tópico aqui que nós temos, a construção, a porta do pátio, depois da construção da cerca, considerando agora a porta do pátio, que tinha a altura da cerca de 2,25 a 2,5 metros de altura, de largura 9 metros aproximadamente. A porta do pátio era a única maneira de adentrar por este cercado. Lembrando que dentro do pátio, dentro do átrio, estava o tabernáculo, com o seu lugar santo e santíssimo. Muitas das vezes nas Escrituras vai se referir ao tabernáculo, incluindo o átrio, que é o lugar ao ar livre, onde estava o altar do holocausto e a bacia, mas pensando no lugar interno, seria o santo e o santíssimo, mas para adentrar na tenda, neste cercado, havia apenas uma porta. Não tinha nas laterais, não tinha atrás da cerca, mas apenas uma só entrada, que era essa que havia sido construída ali, e ela tinha uma espécie de cortina ou de coberta em sua entrada, que tinha ali uma cortina, uma coberta de 4 cores, e 4 bases, quatro pilares ali sustentavam esta entrada, esta coberta e esta cortina. Essas 4 cores eram a cor azul, a cor púrpura, a cor branca e carmesim, que estavam ali nesta coberta ou nesta cortina. Quando o povo vinha até o tabernáculo, necessariamente todos que iam adentrar ali no átrio para sacrificar ao Senhor, pela mediação do sacerdócio, dos sacerdotes que ali oficiavam no tabernáculo, eles tinham que passar por aquela porta. Então aquela porta tinha que ser conhecida, aquela porta ela era necessária, aquela porta ela era insubstituível, porque de outra maneira não poderia se entrar no tabernáculo. Quando os comentaristas olham para esta porta, não há dúvida que a referência da porta, pensando na fé cristã, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse, o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. A mesma coisa acontece conosco. Para adentrarmos na presença de Deus, necessário é Jesus Cristo. Fundamental é Jesus Cristo, porque nós somos pecadores, nós não merecemos a presença de Deus. Quando nós olhamos para a cortina, alguns comentaristas, como o próprio Helenay Cabral, vai dizer que elas fazem alusão, às suas cores, à pessoa de Jesus Cristo, porque a cor azul remete ao céu e Cristo é o Verbo que se fez carne, ele veio do céu e encarnou. A cortina tinha cor púrpura, e púrpura está relacionada à nobreza. E o nosso Senhor Jesus Cristo, sendo ele servo sofredor, hoje o Cristo ressuscitado, ele reina. Não é um reino apenas vindouro, o Cristo hoje reina, porque as Escrituras vão nos dizer que todas as coisas foram postas debaixo dos seus pés. A cor branca da cortina, daquela coberta que estava na porta do átrio, ela remete à pureza de Jesus.
Porque mesmo Jesus, sendo homem, viveu sem pecado. Foi impecável, uma vida irrepreensível. Nele se cumpriu o ideal de Deus. Toda a lei foi cumprida. Ele não veio para destruir a lei, mas para fazer cumpri-la, para atingir o ideal de Deus. Por isso nós temos que glorificar a Jesus Cristo, porque se não fosse Jesus Cristo, nós jamais adentraríamos a presença de Deus. E ali na cor carmesim fica evidenciada a cor vermelha, o sangue de Cristo que por nós foi derramado na cruz do Calvário. Se Cristo não houvesse derramado o seu sangue na cruz, se o sangue puro, se o sangue inocente do nosso Salvador não fosse derramado, nós não seríamos reconciliados para com Deus e não estaríamos desfrutando da presença de Deus. Alguns comentaristas ainda vão dizer que as 4 colunas que sustentavam ali e estavam na porta para a entrada do átrio, para poder estar no tabernáculo, representam os 4 evangelhos. Porque, na verdade, como nós conhecemos a Cristo, senão através das Escrituras? E quando nós lemos os evangelhos, nós conhecemos e passamos, mediante a graça de Deus, a confiar na obra redentora e suficiente de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, olhando para toda essa construção linda e precisa do tabernáculo, do átrio, da cerca, de todo este contorno do tabernáculo, em todas as suas especificações, e olhando para a porta, naturalmente, mediante a revelação das Escrituras, nós conseguimos perceber ali a presença de Deus em sua santidade, em sua justiça e toda a segurança que quando nós estamos na presença de Deus, nós podemos desfrutar. E sem dúvida, a porta principal, a porta única, a única maneira de adentrarmos no átrio é ilustrada de forma perfeita na pessoa de Jesus Cristo, que é a porta por onde nós adentramos e passamos então a viver na presença de Deus. Que nós possamos refletir nessa verdade bíblica, lendo o Antigo Testamento à luz do Novo, e passarmos a ter a centralidade dos nossos corações, o nosso coração voltado, dando a devida importância para Cristo, e que possamos viver uma vida cristocêntrica, focados nas promessas do Senhor Jesus e confiando nelas, em nome de Jesus. Amém.